Como é, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal Amor Operacional. Meu nome é Joaquim Kumbi. Essa é a nossa segunda aula sobre o fluxo de um campo vetorial. Então temos aqui um exemplo de como calcular o fluxo de um campo vetorial. Então temos aqui, ache o fluxo de F, onde F é este vetor, para cima, não é? Através da superfície Z igual a x elevado a 2 menos y elevado a 2, situada no interior do cilindro x elevado a 2 mais y elevado a 2 igual a A elevado a 2. Então, na aula passada, nós vimos que para calcular o fluxo de um campo vetorial, temos que aplicar esta fórmula, que diz que o fluxo é igual ao integral duplo, não é? Na superfície S de F vezes N de ds. E vimos também que poderíamos reescrever esta igualdade como sendo, podemos escrever daqui, como sendo o integral duplo numa região R de F aplicado em R vezes a derivada parcial do R em função de U, a derivada parcial do R em função do V. Então, isso aqui podemos escrever dA, que é du dV. Então, mais uma vez, o primeiro objetivo é parametrizar a nossa superfície. A nossa superfície é Z igual a x elevado a 2 menos y elevado a 2. Então, a nossa superfície é Z igual a x elevado a 2 menos y elevado a 2. Então, na aula passada, nós vimos que para parametrizar um paraboloide, porque esse aqui também é paraboloide, fizemos x igual a u e y igual a v e, consequentemente, o z foi aquele resultado que nós tivemos lá. Então, podemos não substituir o x por u, nem o x por v e deixar assim como está. Então, considerarmos x igual a x, y igual a y e z igual a x2 menos y2. Então, isso vai nos dar a nossa parametrização R de x, y, em vez de uv, igual no componente x, vamos ter x, no y vamos ter y, e no z vamos ter isto. Que seria praticamente a mesma coisa se tivéssemos feito x igual a u e y igual a v. Então, daqui, se preferir, né, pode usar o u e o v, não há nenhum problema. Então, daqui é só encontrar as derivadas parciais do R em função do x e a derivada parcial do R em função do y. Então, a derivada parcial, ou seja, a derivada do x em função do x, vai nos dar 1, aqui vai nos dar 0 e aqui vai nos dar 2x. Então, assim, encontramos a derivada parcial do R em função do x. E a derivada parcial do R em função do y, vamos ter aqui 0, deste lado vamos ter 1 e ali vamos ter menos 2y. Então, assim já encontramos as derivadas parciais da nossa parametrização, né? Agora só falta encontrar este produto vetorial. Então, vamos encontrar aqui o produto vetorial, que é del R, del x e del R, del y. Será igual a I J K do que? De 1, 0, 2x. Teremos aqui 1, 0, 2x. Aqui teremos 0, 1 menos 2x. 0, 1 menos 2y. Desculpa, 2y. Então é só calcular aquele determinante. Podemos usar mais uma vez o método de Laplace. Então, usando a linha 1, fechamos aqui, ficamos com 0,
2x1 menos 2y menos j. Tiramos este e este, ficamos com 0. 2x menos 2y mais k. Então tiramos este e este, ficamos com 0, 0. Então com isso teremos o seguinte vetor. Vamos escrever aqui del R, del X, del R, del Y será igual. Então, o determinante daqui, não é, será 0 menos 2x. Então, vamos ter aqui menos 2x. O determinante daqui vai ser menos 2y, menos 0, que é menos 2y. Com este menos fica positivo. Então, ficamos aqui com 2y e o determinante daquilo é... Então, assim encontramos as derivadas parciais, aliás, o produto vetorial das derivadas parciais da nossa parametrização. Então, como nós não trocamos as variáveis x e y por u e v, o f, que é o nosso campo, não é? Na parametrização x e y, vai continuar sendo x e 1, não é? x e 1, temos aqui o nosso campo vetorial. Então agora só temos que multiplicar esses dois vetores, que é o f e del r, del x, del r, del y, que é x1, que multiplica menos 2x, 2y e 1. Então, isto será igual a x vezes menos 2x, vai dar menos 2x ao quadrado, x vezes 2y vai dar 2xy, 1 vezes 1 vai nos dar 1. Então, o produto escalar de f e essas derivadas parciais deu 2x ao quadrado mais 2xy mais 1. Então já temos tudo o que nós precisávamos para calcular o fluxo. Então podemos apagar esta parte. E teremos aqui o fluxo será igual ao integral duplo na região R de quê? Deste produto. Esse produto deu isto. Então teremos aqui menos 2x quadrado mais 2xy mais 1 dx dy. Então agora o objetivo é calcular este integral, que é bastante simples, eu acho, não é? Então a nossa região R será no plano, né? X ou Y será uma circunferência. Então, isso aqui no plano X ou Y é uma circunferência de raio A. Isso está centrado na origem e tem raio A. Então, para facilmente calcularmos isto, vamos usar as coordenadas polares. Então, nas coordenadas polares, nós temos que x é igual ao raio vezes cosseno do θ, o y é igual ao raio vezes seno do θ, e que x elevado a 2 mais y elevado a 2 é igual ao raio elevado a 2. Então, agora aqui temos que achar as variações do raio e do θ. Então, como isso aqui está na origem, é muito fácil perceber de onde varia o raio até onde e qual é a variação do ângulo. O raio é fácil perceber que varia sempre de 0 até A. Sempre sai de 0 até A. Então, vamos ter aqui a variação do raio. E o θ sempre
não é? Varia de 0, gira até 360. Então sai de 0 até 2π. E sem esquecer que o jacobiano é igual ao R. Então podemos escrever o nosso fluxo como sendo integral. Primeiro podemos escrever a variação do ângulo, que é 0 até 2π, integral, variação do raio 0 até A, de menos 2, x elevado a 2, mas o x nós sabemos que é R cosseno θ. Então vamos ter R elevado a 2 cosseno elevado a 2 do θ, mais 2 vezes x vezes y, vamos ter R vezes R, que é R elevado a 2, vezes cosseno do θ, vezes seno do θ, mais 1, e isso multiplica o R dr dθ, onde R é o jacobiano que nós mostramos aqui. Então, aqui como isso aqui, a primeira integral está em R, podemos distribuir o R aqui. Vamos ficar com fluxo igual ao integral que sai de 0 a 2π, integral que sai de 0 a de isto vezes R vai nos dar menos 2R elevado a 3 cosseno ao quadrado de θ, mais R elevado a 2 vezes R vai nos dar R elevado a 3 cosseno de θ, seno de θ, mais 1 vezes R vai nos dar R, e ficamos aqui com dr dθ. Então, para continuar, podemos apagar aqui. Vamos apagar esse lado. Então, teremos aqui integral que sai de 0 a 2π. Então, temos que integrar aqui em função do R, aqui também e aqui também. Então, cosseno ao quadrado de θ será uma constante, menos 2 é uma constante, então temos que integrar apenas R elevado a 2. Integral de R, aliás, R elevado a 3, integral de R elevado a 3 vai nos dar R elevado a 4 sobre 4. Mas aqui temos esse 2 a multiplicar, vamos poder simplificar, embaixo vai ficar 2. Então teremos menos R elevado a 4 sobre 2 vezes cosseno ao quadrado de θ, mais o mesmo vai acontecer aqui, vamos ter R elevado a 4 sobre 2, que multiplica o cosseno de θ, vezes seno de θ, mais o integral de R, que é R elevado a 2 sobre 2. E o R varia de 0 até o A, aqui, dr. Então o fluxo será igual ao integral que sai de 0 até 2π. Então, substituindo por A no R, teremos menos A elevado a 4 sobre 2 cosseno ao quadrado de θ, mais A elevado a 2 sobre 2, A elevado a 4 sobre 2 cosseno de θ, seno de θ, mais A elevado a 2 sobre 2, isso aqui, dr. Então, aliás, dθ, aqui também. Então, agora é só integrar cosseno de θ, seno de θ e aquela parte. Então, podemos separar isso aqui em 3 integrais, só para nos facilitar. Podemos escrever assim, menos A elevado a 4 sobre 2, isso é uma constante, então fica fora, de cosseno elevado a 2 de θ. Mas cosseno elevado a 2 de θ, nós sabemos que é igual a 1 sobre 2
vezes 1 mais cosseno de 2θ. Então aqui teremos d de θ mais o cosseno de θ vezes seno de θ. Podemos escrever como sendo, porque sabemos que seno de 2θ é igual a 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Então, cosseno de θ vezes seno de θ vezes cosseno de θ será igual a seno de θ, seno de 2θ sobre 2. Então, aqui vamos ficar com a elevado a 4 sobre este 2 vezes este, vamos ficar com 4, integral que sai de 0 a 2π, e aqui teremos seno de 2θ. Então, isso pode sair. Então, aqui teremos d de θ mais o a elevado a 2 sobre 2 do integral que sai de 0 a 2π d de θ. Então, podemos apagar isto. Então, ficamos aqui com fluxo igual 2 vezes 2, vamos ficar com 4. Integral de 1, vamos ter aqui θ, aqui vamos ter seno 2θ sobre 2, o θ varia de 0 a 2π, menos, né? O integral de seno vai dar menos alguma coisa. Então vamos ter aqui a elevado a 4 sobre 4 vezes cosseno de 2θ sobre 2. Isso aqui variando de 0 a 2π, mais a elevado a 2 sobre 2 vezes o integral d de θ vai dar θ variando de 0 até 2π. Então o fluxo será igual a menos a elevado a 4 sobre 4 vezes, substituímos aqui por 2π, vamos ter 2π, seno de 2π vai dar 0, então ignoramos, podemos não escrever, substituímos por 0, vai dar 0, aqui também vai dar 0, então aqui só vamos ter 2π, então subtraímos por a elevado a 4 sobre 4, substituímos por 2, aqui vamos ter 4π, e cosseno de 4π é igual a 1, então vamos ter 1 sobre 2, subtraímos pela substituição do 0, então vamos ter cosseno do 0, e que é 1, então vamos ter 1 sobre 2, mais a elevado a 4 sobre 2 vezes, aqui substituímos por 2π, e eu substituir por 0 vai dar 0. Então vamos ter aqui que o fluxo do nosso campo vetorial será, então podemos simplificar isto, ficando com menos a elevado a 4π sobre 2, essa parte dá 0, aqui podemos simplificar isto, ficando com π, não é? Π a elevado a elevado a 4, deixa-me ver, então aqui 2π, ok, então vamos ter aqui que o fluxo será igual a, então podemos evidenciar π a elevado a 2, então aqui, desculpa, não tem a, não, aqui é a elevado a 2, não a elevado a 4, e onde? Π, aqui falta algum 2, então aqui temos este 2, ok, e então podemos evidenciar o π a elevado a 4, aliás, π a elevado a 2, vamos ficar com 1 menos a elevado a 2
sobre 2. Ok, então podemos reescrever o fluxo do campo vetorial como sendo, podemos evidenciar o 1 sobre 2 também. Então vamos ficar aqui com π a elevado a 2 sobre 2. Então aqui vamos ficar com 2 e aqui vamos ficar com a elevado a 2. Então este aqui é o fluxo do campo vetorial dado, né, o F, que já nem temos aqui, e de acordo com a superfície dada, então encontramos este resultado para o fluxo. Então assim chegamos ao fim da nossa aula. Se gostou do vídeo, coloque o like e não se esqueça de inscrever-se no canal. Então na próxima aula teremos mais um exemplo sobre o cálculo de fluxo de um campo vetorial, mas aplicando o teorema de divergência de Gauss. Yeah.